Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Abner e para continuar o nosso Cooper, para quem não sabe, Cooper é uma corrida em baixa velocidade que alguém faz com a intenção de melhorar o seu condicionamento físico. Então, Cooper é algo que a gente ah, estabelece em uma rotina para poder temperar as nossas emoções, emoções de músculos, né? Nossas contrações de fluidos nos músculos. São sequências de movimentos que colocam emoções, né? Ou seja, rações, emoções a partir das quebras de insulina que o nosso sangue desimporta, ou seja, as os lipócitos, né, que são células de gordura, né, que são arranjos de gordura que vivem em nós, microscópicos, pequenos. Eles precisam ser quebrados, e para eles serem quebrados e transformados em energia, a gente precisa de emoção. Emoção são cascatas de reações que elevam dos nervos e das oxigênios, reações de desimplosão orgânica. Essa desimplosão, essa energia, contagia a célula e estoura ela, faz aquela fritura em nós. E essa fritura emociona, desfaz na energia cosquinhas. E aí essas cosquinhas, elas são sagradas, elas são necessárias para nós nos envolvermos com nós mesmos, sentindo o sabor de uma aventura, de uma conquista interior. E aí esse reconhecimento, ele mastiga de formas de contrações toda essa potência cooperiana, né? Que são as colunas de desenvolvimento orgânico que destilam nutrientes para as repartições que estão em emoção. Então a emoção é as contrações que a gente encontra desenvolvendo atividades, né? Sobre essas atividades a gente tem os riscos, e esses riscos desagravam em nós emoções. Bom, e aí esse é o tema desse nosso vídeo, né? Então agora a gente vai pegar um pouco de emoção com esse gavião aí, com essa ave. E vejam bem, para ela isso é um Cooper, né? É uma ocupação de voo, de chegar em algum lugar. Vejam bem, olha a altitude, olha a ignição, os nervos que descontrai, cadência entre a estação da pressão aérea do ar com o carregamento de sua imposição fisiológica.
que desenfaísca emoções de agravos para poder fazer mudanças de rotas de voo entre as rochas que se encontram no seu percurso. Desinvestindo essa cognição, ela vai capturando sensações e vai se admitindo coragem, né? E aí essa coragem vai lhe carregando frente a os seus circuitos cooperísticos, né? Então toda essa cooperação nessa ave lhe domina no sentido de sua natureza e desenvolve a ela uma autoridade sobre esse viver, sobre esse lado de operação. E aí as características que ela recolhe desse desenvolvimento inscrevem nela melhores operações. Olha só como ela bate a asa de forma muito precisa. Cara, é incrível. É muito incrível. Vejam só a altitude, todos esses movimentos de voo. Isso é incrível, não é? Olha só, nós conseguimos mexer a câmera e ver, ó, a câmera instalada na... Cara, isso é incrível. E aí, tudo isso faz com que essa ave enxergue diferente, né? Se contrai organicamente diferente e desenvolva entre as células e suas contrações adaptações diferentes que vão ser passadas para suas espécies, né? Olha só a sombra dela, que lindo. E aí ela consegue parar, consegue se controlar. Tudo isso é muito lindo, né? Mas assim como essa ave voa, né? Voa alto assim e nos mostra esse lado de investimentos, né? Que diz familiar para ela essa rotina, né? Nós também temos os nossos Coopers, nossos voos. E aí eu quero entrar com vocês aqui compartilhando as lâminas que a gente tem associado. Para aquela ave fazer aquele movimento naquela altitude, ela precisou de desenvolver a habilidade. E para ela desenvolver a habilidade, ela fez aquilo que a gente chama de repetibilidade. Ela repetiu aquilo que os seus orientadores fizeram, né? De orientador para o repetibilidade de orientador para o aspirante a orientantes. E aí esses orientantes são juntados a partir do agravo do som. Mas que som é esse? Esse som é a onda. É a onda de contração.
Porque no nosso organismo a gente tem algo que a gente chama de, né, circulação, né? Circulação de energia. E aí essa circulação de energia, ela vai sendo decaída conforme a consumimos. Então, existe esse decaimento de energia no organismo, e quando esse decaimento, a energia que existe no organismo é maior do que a passagem de decaimento, os movimentos de decaimento, a gente tem processos processos patológicos, processos de oxirredução, hiperoxigenações, que vão fazer com que as células se agravem e se estressem. Então, toda essa circulatória, ela é muito importante no sentido dessas distribuições de energia, né? E aí, o que a gente tem disso? A gente tem disso que vamos lá. Que a inauguração de contrações no organismo faz desvios de energia que decaem. No vídeo anterior a gente começa a falar um pouco sobre isso. E aí esse descosturar, né, de energias sobre contrações que são desviadas fazem os agravos que as contrações elevam ganho de energia às células, ganho ou saturação. Então, essa repetibilidade concentrada concessivamente tem a orientação de sensores, que são receptores celulares. Esses receptores celulares, eles vão avisar sobre os sensos de individualização celular. E esses sensos de individuação, vou pegar aqui, sensos de individualização celular trabalham fazendo a comportação de energia para desenvolvimento da região em colisão de contração atacada. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem uma membrana fosfolipídica e essa membrana ela faz semelhança a membrana faz contrações incríveis, como águias em voo, no desenvolvimento das alturas de energia
que colidem. E aí a gente tem o estiramento celular. Então, vejam só, o estiramento celular é a contração. A gente só está desenvolvendo uma que a gente chama de um enaltecimento, né? Então a gente tem a bateria da célula, que é o centro de controle celular, o núcleo. E aqui, ó, esse núcleo ele tem uma energia, só que ele tem uma delimitação de energia para poder ganhar mais energia. E aí ele tem os trabalhadores que organizam essa energia para poder fazer rimas de contração, né? E aí quando a rima tá pequena, esse aqui, ó, ele secreta um organizador para poder ficar na rima que está sendo aplicada nessa regional. Então isso aqui é uma célula, e aí essa célula ela se acessa a partir da contração que impõe a residência, né? A gente tem um líquido aqui, ó, que é o líquido extracelular, e esse líquido geralmente é plasma. São plasmas, é plasma, né? E aí você tem as contrações que as células desenvolvem. E olha só, essa célula com essa unidade, dentro das suas instruções exteriores, ela acaba escrevendo interior o plano que superficializa o retrato do exterior. Então olha só, esses aqui são os tomos celulares que a gente estava falando, só que eles são muito pequenos. A gente tem 37 trilhões desses. E esses trilhões, né, esses trilhões, o que eles fazem? Eles desorganizam todo o organismo sobre o meio ambiente, o exterior. E aí você tem a assassinação celular por assimilação de repertório, de repetibilidade desses sensores, que são os núcleos celulares, desorganizando as repartições de organelas. E olha só, de cor assorteado, a contração eleva aos céus a áurea certa. E a áurea certa é você pegar as organelas que são fluídas dentro da lógica, e aí você pega, ó, o elefante, que incomoda muita gente. Sabe o elefante que incomoda muita gente? Aí você pega ele e aí você passa ele para uma garrafa, pela garrafa, né? E aí, ó, você tem um elefante dentro de uma garrafa. Por quê? Porque a garrafa para nós vai ser a contração que é essa imagem, né? A gente tem a imagem do elefante vendo, né, as 3 dimensões dele. Só que o olho ele captura instantes, e o olho ele dirige instantes, né? E aí olha só, o olho ele vai pegar as rimas do instante e vai desassimilar ela a partir de planos de ondas de energia. E aí esses planos de ondas de energia vão elevar as células a uma organização de rimas, de tomada de planos. E aí você tem essa transdução sináptica de planos, passando o elefante pela garrafa de rimas, né? De rimas de planos. E aí vários planos
dessas rimas vão sendo associados pelos tomos de células que estão contraindo a visão para ver e apreciar a visão, colocando as organelas em sentido de plano para destacar o elefante e suas características que fazem contração nessas terminações de células que dizem enervam. Você imagina 37 trilhões de células sobre várias divisões de organizações sistêmicas, entre vários sistemas que desindividualizam a partir das corregedorias de núcleo celular, entre as formulações e as soluções de nutrientes e descarga que elas se encontram sobre essas formas de despressionar a energia. Você tem a periferia e o meio, né? E aí você tem as raízes e as descontrações de energia. Muito legal. E aí assim a gente consegue transportar o elefante para a garrafa de planos matemáticos e rimas de contração. E aí a gente consegue lembrar do elefante por quê? Por causa da repetibilidade dos sensores que fizeram o agravo de ondas, de rimas, de apertibilidades e elevaram elas a todos os sensos possíveis. De core sorteado, a contração eleva as células à áurea certa, coroada, ou que a gente chama de áurea, a gente também chama de engrenagem e também chama de como que a gente chama? Ralo de banheiro, ralo, né? E aí você tem uma multiplicação dessa coroação de planos, né? Você tem vários planos nas suas focalizações de ângulos, né? Ângulos podem ser elevados a planos de visão. E aí você preenche matrizes de dados com esses planos de visões e consegue de se achar no controle. Mesmo que seja sorteado um ângulo, você consegue ver e caminhar pela contração. Isso quer dizer de se achar no controle de aferir a pressão das instaladas calibradas apreensões de vidas abençoadas pelos espiões santos de produtos de usar para o bem de nossa família ganhar. Amém. Ou roda, né? Quer ver? De roda, né? De coroada, roda. Então, o que esse agravo som ele faz, então? Ele faz capturas de planos de contração e desarrima ao organismo sobre as inúmeras variações de rimas que podem fazer, as instalações que vão desafinar os núcleos sobre recepção de energia, né? No caso de energia que atravessa o meio extracelular para o meio intracelular, né? E aí o intracelular ele elui
e faz a metabolização desse eluente, que no caso significa esse todo aqui, ó, a imagem do elefante, a digestão do elefante no organismo. Então é assim que a gente vê, a gente come imagem também. Tá, então continuando o vídeo, né, da onde que a gente parou depois dessa introdução cooperiana, a cana de significar revisão os cantos organolépticos. Tá, a gente viu essa parte aqui no vídeo anterior, recomendo muito assistir. E a cana de significar dar revisão os cantos organolépticos. Tá, a cana então, ela é a fonte de distribuição. Então aqui a gente tem a fonte distributiva. Só que quando a gente tem dessas distribuições planos, células que conseguem dizer satisfeitas, você consegue aqui, ó, se satisfação é célula ao cubo. Então, a satisfação dela vai ser assim, ó, você tem a fonte e a fonte está mandando energia aqui, ó. E aqui a gente tem um cobertor de fonte aqui, ó. E aí essa aqui é a saída da fonte, né? Então você tem o espalhamento de energia da fonte e aí você tem a janela. Você tem como organizar a fonte para poder ser mais assertiva nesse espalhamento que ocorre aqui, ó, de energia. Dependendo da fonte, se ela é artificial, a gente consegue sim. Agora, se ela não é artificial, aí a gente tem uma engenharia mais difícil de fazer. E aí nessa passagem, aqui a pressão é muito maior, né? Você tem mais pressão e aí você tem um decaimento de pressão assim, ó. Você tem a pressão grande aqui saindo e você tem, ó, um decaimento que é mais ou menos assim, ó. É uma rampa. Por conta da pressão. Você tem a pressão alta na janela aqui, ó. E aí depois, ó, você tem o decaimento exponencial da pressão. Tá. Vamos fingir que a gente não está utilizando aritmética. A aritmética não, é estatística por enquanto. E aí, o que a gente tem aqui? Falando só de pressão, você vai ter muita energia aqui, muita força. Então aqui, ó, aqui a força é maior. Então pressão é proporcional à força. Já que a fonte é uma massa, né? Energia é massa. Então você tem uma massa maior, uma força maior. Então olha só, a distração é maior. Então olha só, você vai tendo uma redutória. Então se essa onda é eco, se você tem uma onda que é eco, você
você vai ter os jatos assim, né? Tan, 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 tan. Agora, se você organiza uma satisfação aqui e a fonte continua rolando, você consegue elevar todas, você consegue fazer o complemento por repetibilidade da fonte equacionada. Então, olha só o que a gente faz. A gente faz o complemento de fonte organizando a satisfação. Então, se você consegue satisfazer elevando a célula, a acelulação ao cubo, você consegue o complemento ideal ou o estímulo de complemento ideal ao organismo. Então a gente só precisa de organizar a satisfação. E a satisfação é organizada pela expectativa. Nas nossas relações, nas nossas relações imateriais, né? No sentido até mesmo do plano, né? Do plano de gerenciamento das matérias. Então, beleza. Eis uma gerência aqui, né? Se você quer carregar todas as repartições aqui, ó, sem decaimento, você precisa de organizar a satisfação. Sem satisfação, você não vai. E a satisfação é organizada com o auxílio da repetibilidade, porque você consegue ser específico ou fazer especialização de contração na célula, né? Só que isso exige muita repetibilidade de contração para dizer sobre aproximações de fonte quais que são as eventuais contrações motrizes, de forças motrizes que você deve fazer para que a distributiva de energia sobre essa fonte, executando motricidade no organismo, vai correr de bem. Então, olha só, a significadar vai ser a inteligerência desse complemento que a gente fez aqui nessa rampa, nessa exponencial de fonte que descalibrar a onda, né? Por revisão, mas revisão de quem? Né? Repetibilidade, revisão de quem? Dessa orientação de satisfação, que só é possível organizando a expectativa. Se a pessoa não tem expectativa, você não consegue organizar a satisfação. Ela nunca vai ficar satisfeita sobre essa fonte. Legal? Então, a satisfação, por mais que ela seja ilusória, ela é benéfica para organizar massa de manobra de energia entre as fontes, que o organismo sobre a apreensão dessa força, né, dessa fonte, vai organizar o complemento que vai se tornar vetor sobre alha e a chave, sobre a instrumentabilidade de lhe tocar. E aí que a gente tem um teclado. E aqui a gente tem, ó, as notas. Quem não viu, que veja os cantos organolépticos.
E o que esse órgão sobre olhos, emoções, fazem da pressão eletricidades fluentes que rodam sobre o plano de margem distributiva, porque ele sempre procura o complemento da notação do canto interior. Vamos anotar isso? A procura do complemento do canto anterior. Por quê? A musculatoriedade da contração em posição de continuidade no plano se vale da reação anterior para da similaridade recorrer à notação que cientificamente vai soar a seguridade de plano. E ele só quer correr. Nós só queremos correr, ó. Nós só queremos correr em nome da sensação. Só isso que a gente quer. Então, quem não viu o vídeo anterior, que corra para ver, porque a gente falou sobre a sensação. E a gente mostrou que a sensação ela só quer correr. E ela é totalmente contrária àquilo que emplaca a sua corrida. E aí tudo que emplaca a sua corrida, ela busca o desvio mais rápido possível. E essas são contrações positivas. Quando não há desvio, existe uma contração negativa que decai a sensação. E ela não se sente bem decaindo. Nenhuma sensação vai se sentir bem decaindo. Porque é uma sensação. Ela só vai se sentir bem decaindo se você organizar expectativa de satisfação em decair a notação, por significar dessa revisão a cena, a cena, a cena, a dramaturgia do parar, né? E o parar não é o fim, é o núcleo. Então o que é um filme? Um filme é só isso aqui, ó. É você rodar, dar todas as formas possíveis até chegar no final. Só que essa roda aqui, ó, ela, para poder se converter esse caminho a um fim bom, o desafio do cineasta, né, é ele conseguir fazer bem ou cuidar bem das suas lesmas veiculares entre as suas gosmas de planos dramatúrgicos que lhe fazem sentir a seguridade de distensão de passagem. Pois essa é a cena, né? A cena não é uma passagem. E aí, olha só, nós temos vários tipos de lesma ou vários tipos de
guardados, cachos guardados. Então esse é um filme e essa é a atenção. Essa é a apresentação, ó, rodando para nós nessa quadra. Tá, e isso emite energia, beleza? Bom, tem gente que gosta muito de assistir isso porque faz a transdução cinematográfica e se encana por cantar desse som um agravo de som. E aí esse agravo de som, por repetibilidade, vai fazer os instantes desse orientes serem elevados a energias, pois existe sempre a troca, né? Nada sai de graça, tudo tem uma troca. E aí a troca é o movimento coordenado por essa energia. E a coordenação, quando ela é elevada à repetibilidade, ela consegue a aurora dos ventos. Ele consegue a águia sobre o altar. Olha que bacana. E ele consegue desenvolver a rima de circulação de contrações sobre as fontes que lhe servem a ele o Armen. E esse Armen é você organizar Armen de planos, contenções de planos com agravos de energia, porque todo plano que você passa sofre agravos de energia. Os carros na rua, os ventos passando, as pessoas chegando e partindo. Todo plano, por mais que seguro que pareça, tem índices de insegurança, tem índices de agravo. E esses índices de agravo, quando são elevados às células se tonificam e corregedoria a autoridade na contração sobre a mente pulsada, consegue desimpressionar-se com coragens, com emucinas, para poder se apreender e desagravar esse som nos seus filmes e transmitir as desinervações lesmares, né? Legal? Oculares, de virtualidade mesmo. Tá. Então, olha só. A cena é sempre uma vitória. A cena é uma vitória. Então a gente vai para a vitória, a gente vai para a cena. A cena é uma vitória, porque a cena, ela sempre é um vetor que faz diametração ao meio. E aí a cena, sobre essa diametração, nesse instante de cena, olha só, ela abre devoção para arrecadar
elo de imposição. Então a cena, ela é uma pergunta simples. Quem aí no meio é a favor ou é contra essa cena? Quem no meio descumprimento, quem no meio é a favor dessa cena? É a favor, é a vetor. E aí a gente vai ver o raio de orientação dessa acenolar. E aí a gente vai entender sobre esse O dentro do organismo, né? Deficitare vetor mentindo, né? Então, se tem alguém vetor mentindo, a hora da cena é a hora de descobrir o mentidor. Né? E aí é aquela hora do ofertório, né? Ofertório. Não conta pra ninguém que eu falei não, porque senão vai ter que mudar a cascata de investigação. Descoada de final de filme. Bom, e aí você vai ver, né, quem que vai, ó, jogar moedinha lá no ofertório, ou quem vai ser a favor do vetor de cena, sobre os cantos, sobre os canos, sobre as programações. O ofertório é uma programação missiática, né? Que busca ver, observar quem eleva as suas células ao deusar as contrações que ganham nesses ambientes. Então, ó, a Instagram divisão canulada pela desidentificação contraída pelas variações decilibalares no aspergir da área em retorno de som arritmificado. Ó, ninguém entendeu porra nenhuma. Mas eu vou explicar. Esse Einstein grande visão significa, se você baixou um programa, se você tem a responsabilidade de ir a algum lugar que é cheio de riscos de vetores, você tem uma grade, um gradiente de escolhas de passagem. E essas escolhas, elas fazem contrações sobre os sensores, né? E desavisam sobre as contrações de grades que esses instantes inauguram. E tudo isso é canulado. Você tem a canulação. E essa canulação, ela desenvolve você a um foco. O foco, ele sempre é um 1 ou um 0. Ele é uma adestração, porque todo o corte entre 1 e 0 é uma dispersão. E aí, como que você
dentro desse cano, que é 0, né? A Instagram, né? Quando você está no Instagram, né? Nessas redes sociais, você tem uma linha de zeros que está sendo dirigida entre os canos da sua visão. E aí, quando você, pela desidentificação contraída, quando você faz uma identificação contraída, esse 0, ó, ele faz assim, ó. E aí, aí depois você vai rolando de novo e vai virando zerão, assim, ó. Então, tá vendo esse aqui? Isso aqui é o déficit, né? Isso aqui é a rima de vetor. Vamos ilustrar isso direitinho? Policiando a nossa visão. Nós temos os binários. Que são costuras, né? Binários, costuras. E aí, dependendo do ponto, ó, você tem um gosto, um ritmo, uma rima, né? Uma sílaba. Então você tem um vetor. Tudo isso aqui, ó, são vetores. Vetores de passagem, vetores. Então, beleza. Você tem um banco de dados agora desses vetores. E aí você faz assim, ó. Você faz um expositor. Sabe o expositor? Sabe aquele manequim, papapá e papapu? Você faz um expositor. E aí a gente tem uma escada. Agora, se ela é para cima ou para baixo, eu não sei. Só que aí a gente tem um olho que não vê tudo. Esse olho só vê esse aqui, ó. Não é o olho que vê tudo. Esse olho é o olho que vê uma maçã sendo contraída, sendo mordida. Então, olha só. Tudo isso aqui, ó, tá para 0. É um binário. Tudo. E é isso aqui a gente chama uma celulação, né? É uma cena de ação. E aí, dentro desse aparelho óculo-motor, que distribui descargas de associação, faz assim, ó. Para cada uma dessa coisa tem um X a ser visto desse olho. Entenderam? Um X a ser visto desse olho, a ser vetor. E aí nesse X a gente vai ver se a escada é para cima, se é para baixo ou se é meio de passagem de tempo. Legal? E aí olha só como que a gente vai ver. A gente vai passar a faca, ó. Psh, 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 psh. E aí dependendo dessa faca, ó, vai ter uma rima, né? A, E, I, O, U. E aí essa rima vai desorganizar o organismo. E não só o organismo, mas toda essa bênção aqui, ó. Esse cubo mágico. Porque que, ó, aqui, se dependendo do instante de tempo que foi cortado aqui, ó, assimilado nessa linha aqui, ó, a máquina pega aqui uma rima, por exemplo, ela, aqui ela já muda. Ela já muda
Então você tem a interferência aqui, ó, chamando aqui, ó. Se essa daqui, se o olho que foi aqui foi esse aqui, ó, você já tem a interferência desse nesse chamando esse aqui, ó. E aqui tudo, ó, são tomos de dados. Então a gente tem um banco de dados. Legal? E tudo isso é de binário. E o que é o binário? É 0 e 1. Entendeu? E aí, ó. Aí você tem o tempo de 1 e o tempo de 0. Se saiu desse tempo de 0 e tempo de 1, ó, você vai ter o 0. E aí você vai pro 0 de novo. E aí vai pro 0, vai pro 0. E aí se você tem 1, ó, você contrai o 0. E aí o que isso são? São molas retraídas. E aí a cada retração de mola a gente tem uma dramaturgia, uma cena. Legal? Então a gente inaugura uma energia de distribuição de cenas, de colunas. Então, ó cá, isso aqui que a gente fez aqui, ó, é o equivalente à contração que a gente tem aqui, ó, né? Quando passa isso aqui, ó, a gente tem um valor de dramaturgia, e aí aqui a gente vai ter outro valor de dramaturgia, e aí nesse aqui a gente vai ter outro valor de dramaturgia, que sempre é o 0 e ó, o 1. Se a gente tiver um 1, só 1, olha o que a gente vai ter. A gente vai ter 1. A gente vai ter, tipo assim, 1, né? Tipo, a gente vai ter, ó, uma compressão grande, talvez, dependendo da ecossignificação da gerência do organismo em contração nesse ambiente, porque o ambiente é que manda a contração orgânica por conta do equilíbrio osmótico, o equilíbrio da homeostase do organismo, que sentencia as escalas circuitivas dos órgãos a partir dos efeitos de destensibilidade celular, ou seja, o aquecimento das regionais, e utilização dessas escalas de pressões, né? Aqui, ó, de fontes. Então, esse ambiente aqui, a gente tem uma fonte, ó, um banco de dados, né, e tal, que, ó, Instagram, grande visão canulada. E aí o que eu ia falar aqui nessa parte de expositor e molas de contração no organismo é que existe um treino muito grande no organismo que desensibilizou os nossos sensos por sobrecamada de imolações, né? Então é como se as células estivessem muito fortes para os meios. No entanto, a célula, por mais forte que ela esteja sobre a sensibilidade, ela necessita de sensibilidade para se avisar dos riscos. E quando ela desensibiliza essa sensibilidade, ela sofre processos conforme o tempo vão passando. E aí é o que a gente viu dos vetores de vícios, né? Os vetores contrários de vícios, né? Você viu isso? Olha só. Tem um vetor vindo e tem um vetor da sua contração e tem um meio de passagem, né? E aí você faz o corte, ó. O corte vai determinar o quanto isso vai ter valor de curto aqui, ó. Então, quando você corta aqui, ó, você coloca uma rima aqui, ó. Rima de contração, de fechaduras, de modulação dessa fonte aqui. E aí, para terminar esse slide, ó, contraídas pela variação
silibalares. E aí você entendeu o que é silibalares? Silibalares é um acordo fisiológico, bioquímico que a gente tem com esse processador de dados artificiais, ó. Essa placa de intersecção material nas buscas de controle e arritmificação molecular. Então, quando você contrai algo, vendo algo, você desvenda esse algo e essa contração a partir da silibificação dessa matéria na sua contração de peso, de apreensão alfabética. Então o alfabeto ele vira um peso de vetor mentindo. O alfabeto ele não pesa nada. A matéria que pesa, só que para você colocar um peso, você floresce o alfabeto com a contração de vistos, né? De vícios, pela desidentificação contraída pelas variações de silibalares aí aqui a gente tem, ó, no aspergir da área em retorno de som arritmificado. E o que é esse retorno de som arritmificado? Quer dizer que a gente tem um coração, e aí esse coração ele tem um ritmo. E esse ritmo do coração ele está ligado a todos os sistemas orgânicos. E a gente tem um sistema circulatório, sistema sensorial, o sistema endócrino, o sistema imunológico. E aí, olha só, esse aspergir, dependendo da contração e da área que você está praticando essa contração celular, estou falando no ambiente interior, do exterior para o interior. Você tem a aferência e a eferência. A eferência é a contração que complementa essa aferência para poder fazer a arritmificação que vai gerenciar os batimentos sobre a similaridade ambiente, né? São recursos dramatúrgicos, né? Olha só, cadê? Ué, a gente desenhou isso aqui agora, cadê? Ah, deve ser isso aqui. Não, não é isso, não. Então deve ser, talvez seja isso aqui, ó. Aqui, ó, o complemento, né? E aí esse complemento aqui, ó, dessa rampa, ela vai fazer onde que a gente tá? Aqui, ó. Esse complemento ele vai mostrar para nós o retorno da apreensão condensada, né, da onda da célula, né? Porque imagina a célula. Quando essas teclas aqui, ó, pressionarem, elas vão fazer um retrato, né, uma extração celular. Essa extração é a batida aqui, ó, desse plano. Então você tem um plano e você tem o exterior batendo nesse plano ou elevando energia a esse plano. Essa batida vai fazer aqui, ó, uma vetorização. Então olha só a serrinha fazendo vetorização nos planos celulares. Dependendo da serra, você tem uma rima boa ou uma rima ruim, né? Aí isso vai desenvolver a insatisfação ou a satisfação também, né? Aí voltando aqui. E esse é o aspergir da área em retorno de som, entendeu? E aí esse arritmificado
ele equivale ao ritmo do organismo sobre a margem desse plano, a temática que esse plano vem desenvolvendo, né? Nessa inspiração de gravação, nesse som, nesse timbre, né? Nesse plano. Então a gente tem um plano sonoro também. Agora a gente pode falar da ensemente dos ritmos de artificialização. A ensemente do aflições de ritmo nos galhos que contorcem vetores pelo fontomentido da informação incandescente, encana luz decente, mais ou menos assim, né? Vamos trabalhar esse dado aqui, ó. Então a gente tem a semente, e a semente ela desenvolve sobre o meio um aterramento. E aí esse aterramento sobre as forças vai levando a semente para baixo de uma terra, né? Então olha só, a gente tem a terra e aí a gente tem a semente. Só que essa semente ela vai sendo desgastada aqui, ó. E ao mesmo tempo que ela vai sendo desgastada, o seu interior, o seu núcleo, ele vai buscando mais energia, mais satisfação. E aí você tem a explosão da semente. E ela conseguiu isso graças ao intemperismo da corrosão dessa casca sobre o solo. E essa semente só conseguiu nutriente porque a casca ela não é totalmente impermeável, né? Ela sofre a inqualificação do meio, ou seja, a hidratação, a perfundibilidade de nutrientes. E aí quando ela explode, o núcleo dela sai, né? E desse núcleo sai os galinhos, né? E aí esses galinhos, eles vão cantarolando as rimas que os nutrientes desarriscam eles, né? E aí eles vão se tornando fixos, né? Pô, ela é fixa dessa rima, porque aqui são aonde que consegue mais energia. Só que ao mesmo tempo que ela cresce para baixo, ó, ela desenvolve uma rima de crescimento de artificialização para cima. E aí quando ela encontra o oxigênio, a pressão fora da Terra, ela já tem um pouco de encantecimento de pressão, porque a Terra ela não é livre de pressão. Só que aí ela vai desenvolvendo um novo acordo dependendo da pressão, da estatura. E tudo isso vai desenformando escalas de crescimento delineantes, né? Você tem escalas, e aí essa escala a gente tem por um ano, né? E aí no outro ano, né, se isso tá para um ano, a metade disso tá para 2 anos, ó. Você tem a metade para 2 anos. Então 2 anos você vai ter
a metade disso. A metade disso vai ser algo mais ou menos aqui, ó, né? Então vai crescer até aqui, ó. Vamos tirar isso aqui. Não, tirei errado. Tá, vamos desenhar de novo. Então a gente tem a metade disso, que é 2 anos. 2 anos. E aí a gente tem, ó, peraí, aqui, né, a metade, aí foi pra cá. E aí a gente vai ter a metade disso, que vai pra 3 anos. Caramba, será que eu tô? Vamos fazer de novo. Aqui, ó, metade disso. A gente pega o meio o meio de crescimento e, ó, a gente estica aqui. E aí, ó, isso aqui, ó, equivale ao crescimento de 2 anos, né? Se a gente pegar, ó, aqui, ó, colocar aqui assim, ó, o meio disso daqui, ó, equivale a 3 anos. Então, olha só. Então, sempre aqui, ó, sempre é o meio, né? Aqui. Crescimento de contração de pressão de distribuição de energia. Nesse caso a gente tem a energia solar, né? E aí você tem esse tronco, e aí conforme os anos vão passando, o que acontece, né? Acontece muitas relações de despressões nucleicas, né? E essas relações, elas fazem modificações, né? Fazem modificações, né, nesse crescimento. Chega um momento, né, uma idade em que existem obstruções solares. O que isso leva? Que você tem a interseção das fontes externas e a interseção das fontes, e essas fontes, né, a natureza, ela tem as suas dimensões que fazem os complementos que a gente viu de canto, né? Você tem o sol, você tem o ar, você tem a terra e você tem a água, né? Água. Porque vamos pôr água aqui. E aí tudo isso vai sendo misturado, como isso aqui. E um na falta de um, o outro complementa até dar certo. Então, quando existe falta de um, existe a obstrução de uma via de crescimento e começa a crescer para outro lado, né? Só que com essa obstrução, a dispersão de energia, principalmente com a distância da fonte, decai e diminui. Então você tem um crescimento que desvirtualiza a envergação por desenredimento, né, dos complementos de associação. E aí sempre vai acontecendo o decaimento, né? E olha só, isso é uma aflição de ritmos nos galhos que contorcem vetores pelo
tom mantido, né? Você tem a fonte mantida e as fontes que variam, que desmantelam a constante desse crescimento aqui, ó. E aí você tem essas variações, né? É como se a gente variasse a irrigabilidade da canulação de gerência da fonte, né? Então, quando a gente tem a variação da fonte de energia, a gente tem variação nessa expansão. Você vai observar galhos contorcidos, aspectos diferentes, né? E aí é o mesmo que ocorre nas células, né? Por que eu falei isso? Porque essas variáveis aqui são energias, né? Energia, som é massa. A célula, como ela nutre e ela é o interior de nós, ela também tem essa associação com os seus nutrientes. E aí o desenvolvimento celular tá para com o nutriente que desaflui ela, né? Ou a proporcionabilidade desse efluente, dessa descarga de onda. E aí engana-se quem acredita que a gente só se alimenta de alimentos, né? Porque essas contrações aqui, sobre esses dados, sobre o dado, né? Essa interface de dados, ó. Vejam vocês. Isso aqui é uma célula. É um dado. E esse dado ele vai se contrair no organismo dependendo do alimento que você joga nele. Então, dependendo do alimento, você vai jogar o dado e ele vai cair numa face. E essa face vai descontrair a dispersão que você considera contração. E essa dispersão ela vai tomar você como um objeto de lapidação e vai desmemorificar isso, agarrafando essa energia nesse acontecimento de contração, ó. Porque você desenvolve a memória. Legal? Então esse é o agravo do som. Se você não olha com quem tu andas, não busca aos sensos dos gostos melhores respostas sinápticas, colinérgicas, melhores distribuições de valores, operações com os meios, esses meios, ó, que elevam o seu crescimento sobre essas fontes, vão descrescer sobre inflexões que desempregam aos dados valores insignificantes, valores viciados. Então você tem dados viciados. Vamos ver, para fechar, vamos ver o que é um dado viciado. Tendo visto que um dado comum possui a massa de todas as suas faces iguais, um viciado é um que possui uma delas mais pesada. Dessa forma, o peso extra irá fazer com que sua face posta fique à mostra, pois a tendência é que a massa maior vire em direção à superfície. Então você tem a oposição. Então todo dado viciado, ele tem uma massa a mais. E aí se você vicia esse
você tem uma mola bem compressiva aqui, ó. Se o diametralmente oposto a 1 é o 6, você vai ter sempre o 6, né? Sempre você vai ter o dado 6. Ah, eu sei. Ah, eu sei. Ah, sei. Ah, sei também. Sei isso também. Ah, eu sei isso também. Porque você tem um dado de vício do 1. Legal? Então esse é o dado viciado e esse é um agravo de célula que a gente tem, né? Então esse foi o vídeo sobre o agravo de som. E esse som, para quem não entendeu, a gente tem a oratória dos agentes espectais, que são os camaradas que organizam sinapses. Sinapses são trilhos. Sinapses são trilhos de correr trem. Não, trem não, de correr sensação. Então é essa questão aqui que a gente viu nesse slide, ó. Sensação decai. E aí, se eles não são fontes, mas eles são os sons dos agentes espectais. Se eles não são a fonte, mas eles são organizadores de sensações, quem são as fontes dessas sensações? E a resposta é muito simples, né? Quem é a fonte de sensações? Quem são as fontes de sensações? As fontes são nós. Somos nós. Ó, nós, som, que inauguramos um meio de acolher, um meio de acolher recursões crentes, ou seja, esquentar sobre a oratória desses agentes, né? E aí, por que a gente pode tentar buscar num outro vídeo, até por conta das associações que a gente tem nos sentidos colinérgicos e nervosos, que as pessoas que nos encandecem sobre os cargos que elas têm, sobre as hierarquias. Deixa eu conversar disso bem de perto para vocês. Por exemplo, as pessoas que têm imaterializantes no sentido especiais, quando falam, a cobertura de fala, de oratória dizem viciadas, pesadas, e nós somos totalmente, esse dado cai em nós totalmente em oposição. Você não sabe quando você é mandado por sua mãe fazer alguma coisa, esse dado viciado, ele vai cair assim, ó. Você tem essa interface e essa interface aqui, ó. Se essa tá viciada, ó, você manda esse dado assim, ó, e esse dado ele vai cair com essa parte aqui, ó, sempre para baixo. E aí você sempre vai ver o branco no plano. E aí esses são dados viciados. E aí a mola, ó, dependendo da mola, a molação que o seu ouvido, que sua repartição, seu labirinto aqui, ó, chama células temporais, né? Você tem
uma caixa de ressonância aí no ouvido, chamam células mastoides. Procura aí para você ver. Não, eu vou procurar para vocês. E aí essas células mastoides, o que elas fazem? Ó, vamos junto, ó, células mastoides. Série de cavidades preenchidas por ar que se interconectam e surgem como divertículos de cavidade timpânica. Aqui que mora as sementes dessa artificialização do labirinto auditivo. É nessas células aqui, ó, que ocorrem as implosões, ó, de ondas. E aí os sons, eles dizem refratarem aqui, ó, e desescalarem sobre as aproximações de contrações gerenciais, a hierarquia das contrações, de consentir a especializações dos seres sobre a desinervação. Um dado viciado, ele não bate muito, ele passa direto por conta do peso que diz em oposição à batida, né? E aí nesse vício a gente tem, né, nessa passagem direta, a gente tem o que a gente chama de nervosismo, irritabilidade maior sobre o vício. É o tal dos ciúmes. E aí essa sonoridade, além de outras fontes, né, o agravo das fontes, ele como a energia, ela sempre é a mesma no organismo. Porém, esses trilhos de correr têm, por esses agentes espectrais, um artifício de improbabilidade profunda, no sentido de ajuizamento, no encercamento de panos de futuro, que dizem fazer escorredores em nós, desenxugarem valores em nós, dependendo do jeito que elas enxugam, esses agentes especiais. Eles ganham, a gente fica refém deles. Então nós acolhemos reminiscentemente, olha só, um meio de elevar esses agentes a uma contração diferencial. E aí a sonoridade ou a onda, a fonte de onda que lhes descarrega, fazem contrações até de dores em nós, né? Por conta das expectativas de sensações que eles decaem por agravamentos de improbabilidades, né? Ou seja, é meio que eles fecham a nossa sensação por colocar tudo ao favor deles serem aprovadores de nós, né? Então, tipo assim, eles falam assim, ó, eu estou presente aqui, estou julgando você e sua sensação, logo eu sou um interruptor. Se eu sou um interruptor, eu tenho o controle dessa sua desamolação e eu posso fazer com que você não ganhe isso no futuro, entendeu? Então, como eles têm esses espectrais, né? Olha só, nossas sinapses destremem o trem das sensações e sentem esse destremer. Agora, isso, não sei se isso é certo, né? Mas isso existe e acontece muito em nós. E aí tá aí o vídeo sobre agravo do som, né? Essa é um bom reconhecimento de ponto de partida sobre as assimilações que a gente tem e que nos ornamentam contrações muito nervosas, muito apreensivas. Então, quando a gente está no ambiente, é normal que quando alguém fale, a gente comece a destremer a fala até identificar que essa fala não está para contaminar a gente.
Agora, quando a gente começa a escutar uma fala, uma oralidade que implica muita atenção em nós, ou seja, eleva a gente a um descontrole. Por quê? Porque é uma fala expectais, né? A gente tem expectativa na fala, a gente começa a escutar ele e aí a gente fica apreensivo, e aí tudo que ele vai falando, a gente vai falando, e às vezes a gente se pega assim, ó, repetindo a fala, prestando para prestar atenção. E aí a gente vai, ó, afundando os nossos células mastoidais para que elas viciem-se na onda, na ondulatória dessa voz. E a gente terminalmente cria sinapses de distribuir intuições de validade desse som. Aí a gente defracta e aciona-se sobre esse som diferencial, essa rima. E aí quando pensa que não, você tá parecendo que tá doido. Mas não tá, você tá desafinado sobre essas suposições, porque tudo aquilo que tem uma mancha de desconfigurar o nosso futuro desenraiza em nós a apreensão e nos pesa, nos vicia. E isso é uma sacanagem, cara, porque dói demais você estar na mão de pessoas que se dizem serem confiantes, mas no fundo ninguém é confiável, né? Nem a natureza é confiável. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre o ceticismo, e a confiabilidade é uma ilusão. É um camarada, é uma expectativa que diz criar satisfação para a sensação, um ponto final. Mas esse ponto final não existe. É uma ilusão. Até porque ninguém nunca conseguiu voltar à vida no sentido real da coisa, né? Claro que a gente tem muitos arquétipos, muitas decomposições e recomposições que conseguem gerar espetáculos de expectativas e alucinações. Mas na real, o ressuscitar ainda não tá bem convicto, né? Eu sei que existem pessoas que são muito inteligentes e conseguem credificar o ressuscitar organizando meios de instalações. Porém, o ceticismo não deixa, cara. Há ceticismo das improbabilidades de meio e de consideração não deixam, porque tudo é uma ilusão. Até mesmo as sentenças que a gente dá, né? Porque a gente cria limites para poder desterminais de trens de sensações. Então é isso. Nesse vídeo eu quis falar sobre isso e esclarecer algumas subliminariedades das retenções de energias que muitas pessoas, principalmente doentes de terminais, sobre pesos de ecologias domésticas, traumas, pessoas que se dizem agentes especiais, angiológicos, e sei lá, efeitos de muita mediaticalizações e tal, muitas canulações. Hoje em dia tem, né, muitas canulações fluorescentes, né, no sentido das redes sociais e dos sites, isso e aquilo. A má utilidade vai lhe dizer quem tu és, vai descantar o seu complemento, e aí não tem volta. Tem o agravo do som buscando te mostrar o agravo
e formas de desagravar o som. Só que até para desagravar o som você precisa de conhecer bem, né, essas bases de entendimento para achar essas para procurar e achar resistência e domesticabilidade desses efeitos em você. É pesado esse tema, é doloroso e é difícil acreditar que uma doença nasce desse descuidado de sensos, né? Mas é isso aí, cara. É isso aí que a gente tem cientificamente para entregar sobre esse entendimento. E aí eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!